Vamos agora fazer a leitura de Srimad Bhagavatam. Hoje vai ser uma leitura corrida, como o Siddhartha falou, né? Não vou ler um verso só, vou ler todos os versos do capítulo 10 de Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Mukadesha Mati Kushataya Samati. Namaste Guru Vrindavan Sarjam Pavai Pranada Gopal Seva Sudhya Shakro Gopatari Gitaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Mukadesha Mati Prabhuti. Jaya Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sadvaita Radhara Sivasari Guru Bhattavina Vanta Kalpatari Vyasa Tanam Avani Então, é o capítulo 10, né? Capítulo 9 terminou no... O último verso do capítulo 9 foi... Então, eu vou só lembrar um pouco aqui, vocês já conhecem o Srimad Bhagavatam, e esse diálogo aconteceu às margens do rio Ganges, né? O Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, e o rei Parikshit, o Raja Rishi, que era o imperador do mundo. Aconteceu assim comigo. É um diálogo muito bonito. Vamos aqui desfrutar dessa leitura. Eu vou ler aqui o último verso do capítulo 9, para poder a gente interagir com o primeiro do capítulo 10. Ó Rei, as perguntas com as quais procuras saber como o universo se manifestou da gigantesca forma da personalidade de Deus, bem como outras perguntas, serão por mim respondidas minuciosamente através da explicação do 4 versos já mencionados. Então, esse foi o último verso do capítulo 9, vamos entrar no primeiro verso do capítulo 10. O capítulo 10 tem o título de o Bhagavatam é a resposta a todas as perguntas. Então, aqui tem a resposta para todas as perguntas que o rei fez. Sri Sukadeva Goswami disse, no Srimad Bhagavatam, há 10 divisões elucidativas que tratam do seguinte: a criação do universo, a suberiação, os sistemas planetários, a proteção dada pelo Senhor, o impulso criador, a mudança dos manos, a ciência de Deus, a volta ao lar, a volta ao Supremo, a liberação e o sumo bono. O pai fala que o sumo bono é a fonte de todas as energias. Krishna é o sumo bono. O verso 2. Para deixar isolada a transcendência do sumo bono, os sintomas do restante são descritos às vezes por inferência védica, algumas vezes por explicação direta e outras vezes por explicação resumida dadas pelos grandes sábios. Verso 3. A criação elementar dos 16 itens materiais, a saber, os 5 elementos, fogo, água, terra, ar e céu, som, forma, sabor, cheiro, tato, e os olhos, ouvidos, nariz, língua, pele e mente. É conhecida como sarga, ao passo que subsequente interação resultante dos modos da natureza material chama-se Vishara. Verso 4. A situação correta pelas entidades vivas é obedecer às leis do Senhor e assim estar em perfeita paz de espírito sob proteção da Suprema Personalidade de Deus.
os manos e suas leis se destinam a dar direção correta à vida. O impulso para a atividade é o desejo de executar trabalho frutífero. Verso 5. A ciência de Deus descreve as encarnações da personalidade de Deus e suas diferentes atividades juntamente com as atividades de seus grandes devotos. Verso 6. A imersão da entidade viva, juntamente com sua tendência à vida condicionada, no repouso místico do Mahavishnu, chama-se o término da manifestação cósmica. Liberação é a situação permanente da forma da entidade viva depois que ela abandona os mutáveis corpos materiais grosseiro e sutil. Agora o verso 7. A pessoa suprema que é celebrada como ser supremo ou a alma suprema é a fonte suprema da manifestação cósmica, bem como seu reservatório e seu término. Assim, ele é o manancial supremo e a verdade absoluta. Isso é tudo, isso é tudo mesmo. Verso 8. A pessoa individual que possui diferentes instrumentos dos sentidos chama-se a pessoa adiátmica e a deidade individual controladora dos sentidos chama-se adidáivica. A corporificação vista nos globos oculares chama-se pessoa adibáltica. Mas sim, você já sabe o que é isso? Aqui é o 9. Todas as três fases supercitadas que caracterizam as diferentes entidades vivas são interdependentes. Na ausência de uma, não se entende a outra, mas o Ser Supremo, que vê cada uma delas como refúgio do refúgio, é independente de todos e, portanto, ele é o refúgio supremo. Verso 10. Após separar os diferentes universos, a gigantesca forma universal do Senhor Mahavishnu, que saiu do oceano causal, o lugar do aparecimento do primeiro Purusha Avatara, entrou em cada um dos universos separados, desejando deitar-se na água que era uma criação transcendental, Garbhodaka. Essa pessoa suprema não é impessoal, é portanto claramente um Nara ou pessoa. Por conseguinte, a água transcendental criada pelo Nara Supremo é reconhecida como Nara. Ele, porque se deita naquela água, ele é conhecido como Narayana. Deve-se saber definitivamente que todos os ingredientes, atividades, tempo e modos materiais e as entidades vivas que se destinam a desfrutar, todos eles só existem por sua misericórdia. E tão logo ele deixa de se preocupar com eles, tudo se torna inexistente. Verso 13. O Senhor, enquanto deitado em seu leito de sono místico, gerou o símbolo seminal de tonalidade dourada através da energia externa, pois ele desejou manifestar apenas dele próprio muitas variedades de entidades vivas. Verso 14. Presta atenção então enquanto te falo como é que pode que o poder de sua onipotência divide em três, chamado as entidades vivas controladoras, as entidades vivas controladas
e os corpos materiais, conforme mencionado acima. Verso 15. Do céu situado dentro do corpo transcendental de Mahavishnu manifesta a energia sensorial, a força da mente, a força física, são todas geradas, bem como somatório e manancial de força viva total. Verso 16. Assim como os súditos de um rei seguem seu senhor, do mesmo modo, quando a totalidade da energia está em movimento, todas as outras entidades movem-se. Quando a totalidade da energia deixa de se esforçar, todas as outras entidades vivas param as atividades sensuais. Verso 17. A força viva, sendo agitada pelo Virat Purusha, gerou fome e sede, e quando ele desejou beber e comer, a boca se abriu. Aqui está descrevendo as formas de Krishna, aqui, da forma universal. Da boca manifestou o palato, e depois a língua também foi gerada. Depois disso, todos os diferentes sabores passaram a existir, para que a língua pudesse degustá-lo. Esse é o verso 19. Quando o Supremo desejou falar, as palavras foram vibradas da boca. Então a deidade controladora, o fogo, foi gerado da boca. Mas quando ele estava deitado na água, todas essas funções permaneciam suspensas. Verso 20. Em seguida, quando o Supremo Purusha desejou cheirar odores, foram geradas as narinas e a respiração. O instrumento nasal e os odores passaram a existir. E a deidade controladora do ar, transportando o cheiro, também se tornou manifesta. Verso 21. Assim, quando tudo era escuridão, o Senhor desejou ver a si mesmo e tudo o que foi criado. Então, os olhos, o iluminante, Deus do Sol, o poder da visão e o objeto da visão, todos se manifestaram. Verso 22. Quando os grandes sábios passaram a desejar a obtenção de conhecimento, os ouvidos, o poder de ouvir, a deidade controladora da audição e os objetos de audição manifestaram-se. Os grandes sábios desejaram ouvir sobre o eu. Verso 23. Quando surgiu o desejo de perceber as características físicas da matéria, tais como maciez, dureza, calor, frio, leveza, peso, o fundamento da sensação, a pele, os poros cutâneos, os pelos do corpo e suas deidades controladoras, as árvores foram geradas por dentro e por fora da pele. Há uma cobertura de ar através da qual tornou-se proeminente a percepção sensorial. Verso 24. Depois disso, quando a pessoa suprema desejou executar muitas variedades de trabalho, as duas mãos e a sua força controladora, e Indra, o semideus do céu, tornou-se manifesto, bem como os atos que dependem das mãos e do semideus. Verso 25. Então, como ele desejou controlar o movimento, suas pernas se manifestaram, e das pernas foi gerado Vishnu, a deidade controladora. Por meio de sua supervisão pessoal deste ato, todas as variedades de seres humanos estão tarefadas cumprindo o sacrifício ocupacional. Verso 26.
26. Em seguida, para satisfazer sexual, para gerar prole e para saborear o néctar celestial, o Senhor desenvolveu os órgãos genitais, e assim existem o órgão genital e sua deidade controladora, o Prajapati. O objeto do prazer sexual e a deidade controladora estão sob o controle dos órgãos genitais do Senhor. Verso 27. Depois disso, quando ele desejou evacuar o refúgio dos alimentos, o orifício da evacuação, o ânus e o órgão sensorial relacionado a ele desenvolveram-se juntamente com a deidade controladora Mitra. O órgão sensorial e a substância evacuada estão sob o refúgio da deidade controladora. 28. Em seguida, quando ele desejou ir de um corpo para outro, o umbigo e a partilha do ar vital e a morte foram criados em conjunto. O umbigo é refúgio para ambos, a saber, para a morte e para a força superadora. O umbigo que está ligado com a criação. Quando apareceu, verso 29, quando apareceu o desejo de comer e beber, o abdômen e os intestinos e também as artérias se manifestaram. Os rios e os mares são fontes de seu sustento e metabolismo. Verso 30. Quando houve o desejo de pensar nas atividades de sua própria energia, entrou o coração, a sede da mente, a mente, a lua, a determinação e todos os desejos tornaram-se manifestos. Verso 31. Os 7 elementos do corpo, a saber, a delgada camada sobre a pele, a própria pele, a carne, o sangue, a gordura, a medula e o osso, são todos feitos de terra, água, fogo, ao passo que o ar vital é formado de céu, água e ar. Verso 32. Os órgãos dos sentidos estão ligados aos modos da natureza material, e os modos da natureza material são produtos do falso ego. A mente está sujeita a todas as espécies de experiências materiais, felicidade e aflição. E a inteligência é o aspecto que a mente assume quando faz deliberações. A inteligência também está sempre ligada com a mente. Verso 33. Assim, por meio de tudo isto, o aspecto externo da personalidade de Deus está coberto por formas grosseiras, tais como as formas dos planetas, as quais te expliquei. 34. Portanto, além desta manifestação grosseira, está uma manifestação transcendental mais refinada, que é a forma mais refinada. Ela não tem princípio, fase intermediária ou fim. Portanto, está além dos limites da expressão e da especulação mental e é destinada à concepção material. Verso 35. Nenhuma dessas formas do Senhor que acabam de ser descritas para ti, tomando como referência uma visão material, é aceita pelos devotos puros do Senhor, que o conhecem muito bem. Verso 36. A personalidade de Deus manifesta-se em uma forma transcendental, sendo Ele o objeto de seu nome, qualidade, passatempos, séquito e variedade transcendentais. Embora não seja afetado
por essas atividades, ele parece estar ocupado nelas. Verso 37 e 40. 37 a 40. Vou botar aqui tudo junto. 37 a 40. Ó Rei, fica sabendo através de mim que todas as entidades vivas são criadas pelo Senhor Supremo conforme suas ações passadas. Isto inclui Brahma e seu filho como Daksha, os chefes periódicos como Vaivashvata Manu, os semideus como Indra, Chandra e Varuna, os grandes sábios como Brigo, Vyasa e Vashista, os habitantes de Pritiloka, Siddhaloka e Charanas, os Gandharvas, os Vidyadharas, os Asuras, os Yakshas, os Kinnaras, os anjos, os entes serpentiformes, os simiescos Kimpurushas, os seres humanos, os habitantes de Matriloka, os demônios, os pichachas, os fantasmas, os espíritos, os lunáticos e os espíritos malignos, as boas e más estrelas, os gnomos, os animais da floresta, as aves, os animais domésticos, os répteis, as montanhas, as entidades vivas móveis e inertes, as entidades vivas nascidas de embriões, ovos, transpirações e sementes. E todas as outras, quer estejam na água, na terra, no céu, sintam felicidade, aflição ou uma mistura de ambas, todas elas, conforme suas ações passadas, são criadas pelo Senhor Supremo. Sim, Krishna, Criador de tudo. É criado Krishna. Agora vamos no verso 41. Segundo os diferentes modos da natureza material, o modo da bondade, o modo da paixão e o modo da escuridão, há diferentes criaturas vivas que são conhecidas como semideuses, seres humanos e entidades vivas infernais. Ó Rei, até mesmo um modo específico da natureza sendo misturado com os outros dois, divide-se em três, e assim cada espécie de criatura viva é influenciada pelos outros modos e também adquire as peculiaridades próprias a este modo. Verso 42. Ele, a personalidade de Deus, como mantenedor de todos no universo, aparece em diferentes encarnações após estabelecer a criação. E assim recupera todas as espécies de almas condicionadas entre os seres humanos, os seres que não são humanos e os semideuses. Verso 43. Depois disso, no final do milênio, o próprio Senhor, sob a forma de Rudra, o destruidor, aniquilará toda a criação, assim como o vento dispersa as nuvens. Rudra. 44. Os grandes transcendentalistas fazem essa distinção sobre as atividades da Suprema Personalidade de Deus, mas os devotos puros merecem ver fenômenos transcendentais mais gloriosos do que ultrapassam esses aspectos. Verso 45. Não há participação direta do Senhor na criação e destruição do mundo material. O que se descreve nos Vedas sobre sua interferência direta é só para neutralizar a ideia de que a natureza material é o Criador. Verso 46. Esse processo de criação
e aniquilação descrito em resumo nessa passagem é o princípio regulador vigente enquanto dura um dia de Brahma. É também um princípio regulador vigente na criação do Mahat, no qual a natureza material se dispersa. 47. Ó Rei, oportunamente explicarei a medida do tempo em seus aspectos grosseiro e sutil, com os sintomas específicos de cada um, mas, por enquanto, deixa-me explicar-te o Padmakalpa. Vai explicar a Padmakalpa. Verso 49 e 50. 47, 47, né? Agora 48. Shaunaka Rishi, depois de ouvir tudo sobre criação, dirigiu a Sutta Goswami perguntas a respeito de Vidura, pois Sutta Goswami já havia informado como Vidura saíra do lar, deixando de lado todos os seus parentes que dificilmente podiam ser abandonados. 49 e 50. Shaunaka Rishi disse: por favor, transmite para nós os assuntos que foram comentados entre Vidura e Maitreya, que falaram de temas transcendentais, e as perguntas de Vidura respondidas por Maitreya Muni. Por favor, informa-nos a razão pela qual Vidura abandonou os laços com os membros de sua família e por que tornou a vir para casa. Também deixa-nos conhecer as atividades de Vidura enquanto ele estava nos lugares de peregrinação. Verso 51. Sri Sutta Goswami explicou: passarei agora a explicar-vos os mesmos assuntos que o grande sábio explicou enquanto respondia as perguntas do rei Parikshit. Por favor, ouve com atenção. Aqui encerrou o último verso do capítulo 10 e Srila Prabhupada deu o significado. Os significados vão ser lidos durante o dia, cada dia vai ser um verso lido e a gente faz o significado e faz o comentário. Só quero deixar aqui que no final do verso ele falou de Shaunaka Rishi, porque no Bhagavatam são dois diálogos, né, simultâneos. Um entre Shukadeva Goswami e Maharaja Parikshit, às margens do Ganges, em Hastinapura, que hoje em dia chama Nova Delhi. E o segundo diálogo acontece o Shaunaka Muni e os sábios na floresta de Naimisharanya. Então são dois diálogos que existem no Bhagavatam. E aqui encerra. Então eu vou encerrar por hoje. Muito obrigado, atenção de todos. Festa de hoje. Está para ver. Sim, hoje tem o Bhakti Fest. Às 10 horas começa o Bhakti Fest. Eu acho que vocês estão todos convidados que venham prestigiar conosco a festa de domingo. O festival de domingo é muito bom para a gente se reunir, a gente conversar e tomar praçada também. E tem palestras também. Hare Krishna. Todos agora se preocuparam. Já.